Oi, estamos aqui para mais um episódio desse podcast promovido pelo CBMEV, que é a Prescrição Original. Eu sou médica Camila Moretti e estou aqui com convidadas muito especiais para a gente falar sobre obesidade e medicina do estilo de vida. Então, eu tenho aqui a Viviane, tenho a Marina Cunha e a Tássia Varenga para a gente conversar sobre esse assunto que nos motiva, né, todo dia, porque é a nossa vivência, é o nosso dia a dia, que é falar sobre obesidade, né, e as práticas da MEV. E eu queria que vocês se apresentassem, primeiramente, né, sejam bem-vindas. Estou muito feliz de ter vocês aqui, unir todas essas mulheres que fazem diferença na vida dos teus pacientes e são referências da MEV. Queria agradecer o convite, eu estou muito feliz para mim é uma honra estar partilhando a mesa com vocês. Então, eu sou Marina Cunha, eu sou endocrinologista pela USP, eu sou professora também na Universidade Federal do Espírito Santo e certificada em Medicina do Estilo de Vida. E eu uso como base na minha prática clínica a Medicina do Estilo de Vida. Gente, eu sou Viviane Oliveira, eu sou endocrinologista e metabologista pela UERJ, tenho mestrado também, estou aqui em São Paulo já há 12 anos. Sou criadora da Endoquali e a MEV faz parte da minha vida como paciente zero e também da vida de todos os pacientes que tratam obesidade, mas também de todas as áreas da endocrinologia. Meu nome é Tassiane Varenga, eu também sou endocrinologista e metabologista, eu fui colega de residência da Marina e eu fico muito feliz porque eu fui a primeira endocrinologista a tirar a certificação da medicina do estilo de vida, porque quando eu me formei eu falava assim, eu quero levar algo a mais para os meus pacientes, eu não quero ser uma mera prescritora, e realmente a MEV mudou a minha prática clínica. Eu sou mineira e São Paulo é minha segunda cidade. E que bom, né, que a gente pode dizer que a gente agregou a nossa especialidade mãe, né, que a gente escolheu, a medicina do estilo de vida. E eu queria entender, Tássia, como foi esse namoro com a medicina do estilo de vida? Que virou casamento. Que virou casamento agora, mas começou, né, com um namoro aí. Sim. Em 2018, eu acabei a minha residência lá na USP, né, de endocrinologia, e comecei logo o meu consultório particular. Então, eu caí direto num mundo de consultório que a gente não aprende a lidar com isso no dia a dia da residência. E aí eu falei assim, gente, eu quero fazer um curso diferente. Eu não quero ir para um congresso, eu quero fazer um curso diferente. Comecei a pesquisar. E vi que tinha na Universidade de Harvard o curso, né, ferramentas para a promoção de um estilo de vida mais saudável. Eu nem sabia o que era isso. Isso que época? Isso foi em 2018. Tá. Foi em 2018. E aí eu fui para esse curso, tinha pouquíssimos brasileiros na época, e a primeira aula que eu tive nesse curso foi uma aula de medicina culinária. Eu falei assim, gente, mas eu fiz endocrinologia numa das grandes faculdades do país e eu nunca tive uma aula de medicina culinária. E o Rani Polak, ele mostrava por A mais B que a cozinha era um lugar de mudança e que se eu, como médica, no final da minha consulta, entregasse uma prescrição de uma receita simples para o meu paciente, a gente ia gerar vínculo, proximidade e isso poderia aumentar a aderência ao tratamento. Então, eu fiquei um dia inteiro tendo aula de medicina culinária. E depois, cada pilar da MEV nos outros dias foi sendo apresentado. Então, eu voltei para o meu consultório com uma energia diferente. E aí, o namoro virou noivado e depois virou casamento, né? Porque nós, como endocrinologistas que tratamos a obesidade, que muitas vezes usamos também a medicação, mas a gente sabe que sem a MEV, a medicação é temporária, não vai fazer o efeito esperado. A gente tem uma jornada muito grande, né? Às vezes longa com os nossos pacientes. Então, sim. Se a gente não trabalhar o estilo de vida, isso não vai ser mantido, né? Durante o tempo que a gente precisa. E Viviane, me conta, como é que esse paciente chega no teu consultório? Da obesidade, ele já chega querendo mudança de estilo de vida ou ainda você tem ainda o paciente que quer a medicalização do cuidado?
Olha, como eu já tenho uma certa divulgação na internet já há algum tempo, né? Já estou há algum tempo aí nas redes sociais divulgando o trabalho, e especificamente com esse público de obesidade, então eles já buscam esse cuidado diferenciado, porque eu falo já muito de MEV, sabe? Nas redes sociais já. Então eu brinco que hoje eles já chegam ali no máximo em ambivalência. É difícil um paciente ali que esteja em pré-contemplação, né? Mas eles já chegam já querendo alguma mudança, eles já chegam sabendo que eu vou falar com eles de MEV já pelo meu posicionamento, né? Mas até gostaria de comentar isso que a Tassi falou, e olha que foi em 2018. Eu terminei em 2010, mas mesmo na residência de endocrinologia, a gente não tem basicamente nada sobre esse conteúdo de como lidar com esse paciente na prática. Só para vocês terem uma ideia, o meu ambulatório de obesidade era um ambulatório de cirurgia bariátrica. Então, e só de medicação também. Então, a gente não tinha nada de alimentação, a gente não tinha nada de estresse, né? Então, a gente tem uma longa caminhada por aí, viu? Então, por isso que conteúdo de qualidade como esse aqui é fundamental. E a Marina pode falar muito bem sobre isso, que é professora também, né? Sim. Então, a gente vê muito isso. Na nossa formação de especialidade, a gente não se aprofundar em mudanças de estilo de vida, em hábitos, em comportamento. Hoje, você já consegue notar, como professora, essa mudança no ensino médico? Sim, inclusive eu tento introduzir para os alunos esses conceitos da medicina do estilo de vida. Ainda tem muita resistência no ambiente acadêmico, porque é uma coisa relativamente nova, né? E a gente saiu de ambientes acadêmicos que eram mais resistentes, mas a gente já percebeu que não tem caminho além da medicina do estilo de vida. Não tem como ser sustentável um tratamento sem a gente tratar as causas raízes da obesidade, né? Então, esse paciente dorme mal, ele tem pilares de estresse importante ali, atrapalhando, que levam ele a comer mais, e a gente ficava muito só na medicalização, na cirurgia, e não via o paciente como um todo, nem a causa das causas da obesidade. Mas o que eu vejo muito ainda, que a gente está caminhando ainda muito na MEV em termos de divulgação para o nosso público médico, né? Sim. Que essa é a nossa função também, né? Sim. A gente dá esse poder, essa força para que outros colegas também consigam usar essas ferramentas para mudança de comportamento e resultado eficiente dos pacientes, né? E Camila, foi muito interessante, porque eu sempre fui do academicismo. E aí, quando eu fui lá em 2018 fazer esse curso e comecei a falar um pouco disso, vários colegas e médicos de outra especialidade falavam assim: nossa, mas a Tassi era tão acadêmica, agora ela tá fazendo essa medicina alternativa. Que não tem nada de Exatamente. alternativa, E hoje né? a gente sabe que a medicina do estilo de vida, ela não é uma medicina alternativa, ela é a única alternativa para a medicina, porque os números não param de crescer. De hipertensão, diabetes e principalmente de obesidade. Nenhum dos 165 países do mundo conseguiu frear. Nenhum. Então, se a gente não mudar essa abordagem de associação da medicação quando indicada, mas de entrar em raízes mais profundas, né, como a Marina falou, na causa da causa, e ensinar o paciente a mudar de vida, fornecer ferramentas para que ele coloque a teoria em prática, nós vamos continuar vivendo esse cenário. E encerrar o principal medo do médico, né? Que é, quando eu vou falar de estilo de vida, ele tem que entender que a medicina do estilo de vida é uma ciência, que a gente está falando em trabalhos robustos, que a gente tem aí mudanças e de comportamento e resultados, né? Pacientes que a gente consegue desprescrever. Né? Medicamento de diabetes, de hipertensão. E você nota essa mudança no meio médico, Viviane? Que você que dá curso, que a gente vê que o meio, as pessoas estão buscando essa informação. Elas estão buscando, porque a gente vê na prática que os pacientes eles reganham peso, gente. Eles até fazem o tratamento, ficam por um tempo, né? Respondem. Hoje a gente tem medicações que têm uma resposta muito boa, né, Tassi? Sim. Só que assim, a gente precisa associar a medicina do estilo de vida. Tanto que quando a gente faz um programa mesmo bem ali determinado, com as ferramentas,
ferramentas da MEV, a gente potencializa ainda mais os resultados dessa medicação, né? A obesidade não é não usar a medicação, mas a gente associar aquilo que é o mais importante para esse paciente, que é a mudança de estilo de E vida. tem muito também do paciente achar que quem faz MEV não prescreve medicamento. É. Né? E a gente precisa desconstruir isso Exatamente. para entender que a MEV, na realidade, não a MEV, mas o medicamento é mais um tópico do plano terapêutico dele. Sim, né? Exatamente. Sente isso, Sinto muito. Então, a questão, foram levantados os principais tópicos. O preconceito inicial que tem no meio acadêmico, nas pessoas que estão há mais tempo, a sensação de que é uma medicina alternativa. Que a gente Isso vira um também. coach de peso. E a sensação dos pacientes que quem aplica a medicina do estilo de vida já vieram me perguntar. Um aluno falou, mas você não prescreve remédio, então, professora? Eu falei, não é nada que disso. Uma ideia completamente errada. O que faz a gente ser médico do estilo de vida é a gente prescrever a mudança de estilo de vida como um pilar, como principal fator do tratamento, né? Exatamente. Como o guia, a base daquela mudança. E depois a gente pode, sim, ir para outras possibilidades terapêuticas. Medicamento para obesidade, né? Que a gente vê hoje, a gente vê resultados muito bons. Mas não é perda de peso, é qualidade de vida, é longevidade. É né? sair do foco do peso e mudar o foco para o bem-estar, para a qualidade de vida e para o que é importante para o paciente. Olhar para o indivíduo, né? Exatamente. Nós ficamos muito tempo, mesmo a MEV bolava metas SMART, que é super legal a gente criar essas metas específicas, atingíveis, realistas, delineadas ao longo do tempo. Mas é muito importante também a gente criar metas que têm afeto para o paciente. Então, por exemplo, eu quero emagrecer porque eu quero conseguir sentar no chão para brincar com os meus netos. Isso, às vezes, tem muito mais valor do que eu quero emagrecer porque eu quero me sentir melhor. O significado do que significa aquela mudança para ele, né? O que motiva esse paciente? O que mantém a vela acesa e que vai fazer não ser só uma lua de mel? Eu vou fazer MEV e vou ficar ali uns 3 meses na MEV. O que vai fazer você casar com esse seu novo estilo de vida? Um projeto de vida e não de verão, né? Exatamente. E isso é muito importante, a gente conseguir fazer com que o paciente enxergue essa transformação, essa jornada, sabe? Então, eu sempre tento fazer, para o paciente entender o ponto A que ele tá, as dores, as dificuldades, as alterações, sabe? Tudo que ele tá vivendo naquele momento e aonde que é o ponto B que ele quer chegar. Aonde ele quer chegar e o que ele tem que fazer, né? Exato. Para chegar lá. O que é? O que a gente vai construir com ele é essa ponte, essa jornada. Então, uma ponte sólida, ela não é construída da noite para o dia. E que se essa ponte sólida ela não for ali bem feita, o que vai acontecer? Ou esse paciente nem vai chegar no ponto B dele, ou ele vai chegar, mas ele não vai se sustentar, que é o que acontece com a maioria. Vai vir um vento forte, né? Exato. Uma mudança de emprego, um divórcio, uma crise financeira e a comida vai voltar a ser a recompensa, a válvula de escape. E pensar em colocar o paciente no centro do cuidado, né? Sim. Que é um grande diferencial de quem pratica a medicina do estilo de vida. Sim. É colocar aquele paciente no centro para a autorresponsabilidade, para o autocuidado, porque a gente sai daquele papel, né, do que eu estou curando para que eu estou facilitando o cuidado, né? Que é uma mudança de paradigma médico, né? Sim. Que antes era a Tássia, a Marina, a Viviane, como, estou emagrecendo alguém, Exato. né? E hoje já é o contrário. Aquela relação assim, olha, faça o que eu mando, né? Que foi exatamente isso que eu percebi que não estava funcionando desde lá do princípio, né? Então, a gente não tem que mandar, a gente não tem que querer consertar aquele paciente, a gente tem que entender, né, em que ponto que ele tá, né, quais são as dificuldades, qual é a realidade dele, para a gente poder ajudar. E fica aquela fala que talvez vocês lembrem dos staffs das residências, que não adiantava tratar a obesidade, que não funcionava mesmo, que mandar mudar o estilo de vida. E aí vem essas ferramentas como um quentinho no coração, até como uma satisfação como profissional, da gente ver o resultado, o paciente ver, é um ganha-ganha muito grande, né? Você acompanhar, você apoiar o seu paciente, que é exatamente o que a Viviane e a Tassi falaram, né?
que o paciente ele sente a mudança muito antes dele chegar no resultado dele, né? Porque é uma luta muito grande. Eu preciso perder 30 quilos. Parece que você só vai ser feliz ou buscar aquele bem-estar quando perder. Não, é o caminho, né? É a jornada. É a jornada. E isso a medicina do estilo de vida, né, promove. Então, dentro do consultório, vocês, do ponto de vista da alimentação, né, e principalmente o movimento, que são dois, né, pilares muito importantes quando a gente está falando de obesidade. Como é que vocês lidam com isso dentro do consultório de vocês? Olha, uma das ferramentas que eu mais gosto é o prato saudável, gente. Inclusive, uma própria paciente, que é ceramista, ela fez um prato, ficou maravilhoso. Lindo! E aí, eu sempre estou com aquele pratinho ali do lado e eu mostro basicamente o prato de Harvard, né? Então, na verdade, o que a gente faz na medicina do estilo de vida não é prescrever dieta, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é a nutricionista que faz. Mas nós, como profissionais de estilo de vida, a gente precisa, assim, ter o conhecimento de como orientar esse paciente, porque a gente não pode perder esse momento que o paciente está ali na nossa frente, é uma oportunidade única. E ele está disposto à mudança, é esse momento que a gente tem que fazer essa conexão. É a janela de oportunidade que às vezes não é nem com o endocrinologista, às vezes ele está numa consulta de oftalmologista, de ginecologista, do psiquiatra, e é por isso que a obesidade não é mais uma doença do endócrino, é de todas as especialidades. Olha, valeu meu dia, porque assim, é uma luta de quem faz medicina de estilo de vida. A gente entender que a gente precisa de todos, né? Da multidisciplinaridade. E entender que todas as especialidades, elas podem abordar plantar a semente. Né? E plantando a semente, encaminhar para quem consegue fazer melhor, ou para quem está disposto a abrir a cabeça e entender que aquilo vai realmente facilitar a mudança do nosso paciente, né? Porque é o grande boom que eu vejo, é o paciente entender que agora ele gerencia, ele consegue dar os passos seguros quando ele pode, né? E a gente vai orientando. Gente, tem um percentual muito alto dos profissionais que sequer pesam o paciente, que não tocam no assunto, né? Então, óbvio, a gente sempre tem que pedir permissão, ainda mais quando não é a nossa especialidade. Óbvio, para mim, o paciente vai lá porque ele quer perder peso. Ele já vai direcionado, né, Vivi? Então, mas assim, uma ginecologista, uma gastro, qualquer outra área, né? Então, olha, vamos falar sobre o peso, né? O que você acha? Vamos falar sobre a sua saúde? Vamos falar sobre o resultado que deu aqui nos seus exames, né? Você se sente confortável? Você se sente confortável, né? Porque até cria uma experiência negativa e o paciente evita de procurar ajuda, é o que a gente mais vê. Então, o paciente com obesidade demora uma média de 6 anos para procurar ajuda, porque ele tem medo de chegar lá, ou até ele tem aquela crença, eu já sei o que ele vai falar para mim e eu já sei que não tá funcionando. Ou é a minha responsabilidade, Isso. Depende só de mim, eu que tenho que conseguir. Que a sociedade injeta muito essa crença. da obesidade é do próprio paciente. Exatamente. E você não faz isso com nenhuma doença crônica, não transmissível. Você não põe isso no hipertenso, você não faz isso com diabético, mas o obeso é como se fosse uma escolha, e a gente esquece que é tudo muito multifatorial. E muitos profissionais também acreditam nisso. O estigma da obesidade. Exatamente. E isso agora a gente tem falado mais sobre isso. Agora nós temos consensos sobre como vencer o estigma. E eu fiquei impressionada. Eu fui dar uma aula pro CBMEV no último congresso, fui estudar estigma, que mostra que o estigma internalizado, que é o paciente sentir que ele é um fracasso, que ele não é capaz de lutar pela sua saúde, que ele não é capaz de enfrentar um programa de emagrecimento, ele aumenta em 60% o risco de morte por todas as causas. E tem estudos também que mostram que paciente obeso já sofreu preconceito por profissional de saúde, em torno de 78%. Por isso que tem que ter na graduação. Nós precisamos realmente olhar com muito cuidado e ver como a gente lida com isso no consultório. Porque a gente não pode afastar o paciente do nosso consultório e da ajuda e do cuidado, gente, né? Por isso que eu falo, o primeiro passo para tratar o paciente com obesidade
não é realmente medicamento, é o que é a comunicação. Porque o que a gente tem exatamente, de um lado, esse paciente estigmatizado, com essa doença complexa, né? É extremamente difícil de tratar, recidivante. E do outro lado, o profissional, que às vezes até tem a técnica, que tem o conhecimento, ele até tem a boa vontade, ele é ético, mas ele não sabe como se comunicar com esse paciente. Né? Então, ele quer vomitar informações, ele quer que o paciente faça os 300 minutos, né? E cobra de uma certa forma para um paciente que, de repente, não está preparado para aquilo. E aí, em vez de ajudar, vai afastar. E aí, esse paciente retrocede. São os médicos metralhadores, né? Que quer conversar sobre todos os pilares na mesma consulta. E que o paciente, às vezes, deixou uma porta aberta, é ali que a gente tem que... A gente tem que plantar a semente e entrar onde a gente consegue, né? Estabelecer a conexão. Estabelecer a conexão, para mim, é o mais importante. Porque a partir daí, a gente consegue, depois, com calma, vendo o que é possível, abordar os outros pilares. Que é o que a medicina do estilo de vida traz muito pra gente, né? Eu acho que a virada de chave é isso. Fundamentos da mudança de comportamento. Né, estratégias de coaching. Eu acho que essas são as ferramentas. E o profissional que não faz isso, ele fica frustrado. É o paciente que se frustra, é o paciente que deixa de procurar ajuda, chega a ser até um desserviço, né, sem querer, e o próprio profissional que fica achando que é ineficaz. Por que o meu paciente não volta? Mas olha, essa palavrinha, coach, ela leva já um preconceito, né? E quando a gente fala em medicina do estilo de vida, eu queria que vocês falassem muito sobre isso. Porque utilizar ferramentas, né? A gente tem vários pilares. Por exemplo, quando a gente vai falar em relacionamentos, vai falar em bem-estar, a gente fala na psicologia positiva como uma das possibilidades. Então, quando a gente fala de alimentação, sempre parece que o médico está querendo entrar numa outra área, né? Falar do movimento. Então, eu queria que vocês falassem sobre esse aspecto. Do coaching? Sim, porque ele é bem polêmico, as pessoas têm muita resistência. Eu acho que a palavra, ela foi muito banalizada, como outras palavras que foram banalizadas, mas as estratégias e fundamentos são excelentes. E eu uso muito nessa que elas falaram, eu trabalho com o que está vivo no paciente. Não é aquilo que eu quero que ele faça, que é o erro, o ruído de comunicação. Pega o reflexo de consertar as coisas, guarda e vê o que está vivo. Que aí, nessa abertura, o paciente, às vezes, você quer que ele coma melhor vegetais, mas ele está disposto a caminhar. E aí você perde aquele momento da consulta, aquela porta aberta. Uma comunicação que poderia ser fluida para isso. Então, o coach me ensinou muito a questão do reflexo, a ouvir e notar, porque a frase do paciente é muito potente. Ele fala frases de mudança. Sim. Não existe paciente desmotivado, né? É o mito do paciente desmotivado. Eu gosto de pensar que é como uma caixinha de ferramentas, sabe? E aí a gente tem o coaching, a gente tem, né, a entrevista motivacional, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que a gente pode pegar pitadas disso tudo, né? A psicologia positiva, mas sempre partindo dessa base, da escuta ativa, né, empática, sem julgamento, e da fala através da entrevista motivacional, né? Eu acho que também nós fomos treinados a vestir só o papel do especialista. Então, de saber todos os guidelines, o melhor tratamento, todos os efeitos colaterais, todas as vias endocrinológicas, e às vezes o chapéu do coach, naquele momento, do apoiador, de quem compreende, é o falar com o paciente, não para o paciente. Isso. Naquele momento, ele precisa mais para se abrir em um segundo momento para o chapéu do especialista. E assim, a consulta, ela é um encontro, né? É uma conexão para que a gente consiga, através do acompanhamento, promover realmente mudanças efetivas. Ninguém muda numa consulta, né? Exato. E quando você abre, vai jogando na internet, o que mais a gente vê hoje é milagre, né? Exato. Vender a ideia do milagre que eu vou ficar magra de um dia para o outro, né? E aí, quando você estuda, quando você tem a ciência por trás, porque quando a gente fala em medicina de estilo de vida, a gente tem um encantamento por ser simples, né? Porque o nosso objetivo é alcançar mais pessoas, mas existe uma ciência atrás que embasa toda essa simplicidade na comunicação, porque muito tempo o médico falou difícil e não foi compreendido, né? Então nós estamos num outro momento em que a gente precisa
horizontalizar o cuidado, Isso, né? sim. Chegar, ficar no mesmo patamar do paciente. De parceria, de parceria. de estar junto, de caminhar junto, de entender, né? E de seguir a agenda dele. De a gente ir fazendo ali uma dança com ele, né? De a gente ir no ritmo dele, né? Estimulando. Resultados no consultório de vocês, né? A gente vê os trabalhos de obesidade, cada vez mais medicamentos que não são, como que eu posso dizer, acessíveis a todo mundo da população. E MEV né? Eu acho que essa é também uma das coisas mais potentes que a gente tem na medicina do estilo de vida. Que você pode, mesmo pessoas com alterações, com desigualdades sociais, promover uma mudança de estilo de vida, né? Eu tenho uma ideia, uma reflexão minha, quando a gente fala de pessoas que são com um nível socioeconômico menor, que os determinantes sociais, eles são muito impactantes mesmo. E às vezes eu me acho muito pequena no consultório lá, atendendo com os alunos da graduação, quando eu vejo quantas dificuldades a população mais carente tem. E às vezes eu sinto que o meu papel vai além do consultório. E a medicina do estilo de vida também traz isso, essa chama de liderança, de você dar a voz da equipe multi, né? Então, será que meu papel é só ali mesmo? Ou eu posso, às vezes, falar com o pessoal da feira, fazer políticas públicas, incitar, já que eu estou vendo aquilo ali, de começar a promover e chamar a atenção. Como que a gente pode melhorar os determinantes sociais? Porque, às vezes, é muito cruel também, e é um contraponto que algumas pessoas que veem a medicina do estilo de vida falam, mas pessoas que têm os determinantes sociais muito ruins, elas não têm. Você não pode simplesmente falar para ela fazer feira e fazer legumes, já que ela passa 4 horas, 2 para ir, 2 para voltar, e aí não tem tempo para nada, né? E chama a atenção que a gente tem que estar ali no papel de advogado, também, advogando, né? Mas a gente tem dois pontos importantes. Um é a gente se colocar no local do paciente, Sim. entender a realidade dele e conseguir uma estratégia específica para ele, né? E o outro é tirar o mito que medicina do estilo de vida é só para quem tem dinheiro, né? Exato. Tipo, eu só Sim. vou procurar medicina do estilo de vida quem tem condições, porque a gente pode promover mudanças num posto de Pode. saúde, Isso. com grupos, Expandir. né? Nossa. Falar sobre alimentação com grupos, fazer parcerias e promover a melhoria do cuidado. Isso. Então, a gente precisa pensar fora da caixa. Muitas vezes, a Tássia fala muito sobre isso, né? Que teve vários momentos, vários insights com relação à medicina culinária. E aí, eu queria que tu falasses um pouquinho sobre a medicina culinária. Aí, quando eu voltei louca, né, com essas informações que eu nunca tinha tido, eu e um grupo de pessoas, nós criamos o projeto Médicos na Cozinha. Que amo. Para tentar levar o médico para cozinha, para não ser faça o que eu falo, para ser faça o que eu faço. E aí, Camila, eu vivi uma transformação nisso, porque nosso peso, 50% é herdado geneticamente. Eu vim de uma família de magros, então eu nunca tive que me esforçar muito para essa questão do peso. Ter tanta atenção na alimentação. E quando eu tive a minha filha, foi bem depois desse movimento de ir em busca desse conhecimento, a minha filha teve diagnóstico de APLV, de alergia à proteína do leite de vaca. E eu fiquei 1 ano e 3 meses comendo comida só preparada. Passei por isso, passei 10 meses. Assim. Em casa. Então, para mim, naquele momento, eu tinha que ter uma decisão. Ou eu ia ofertar um leite industrializado, que seria a melhor fórmula possível, ou eu ia me sacrificar e ia um pouco para a cozinha, porque todas as refeições tinham que ser em casa. E aí, nesse momento, eu me tornei paciente. E foi só aí que eu vivi o processo. Antes, eu falava sobre medicina culinária, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda na cozinha. E aí, depois, eu tive que fazer isso pela amamentação da minha filha. E isso é motivação interna. Isso é motivação intrínseca. E a gente estar realmente como paciente zero faz muita diferença. Eu tive 33 quilos a mais. Então, assim, vivenciei todo o processo e a dor de ser uma obesa, né? Porque, assim, o mundo vê o obeso de forma diferente. As pessoas que falam que não, porque nunca tiveram um excesso de peso, né? E quando eu vejo que não...
a dor do meu paciente, ela já foi a minha, isso nos aproxima de uma forma gigante. Sim. Então, ir para a cozinha, fazer o Sim. seu alimento, né? Ver o quanto que isso gera, né, de valor, Sim. né, para aquele cuidado, é incrível. De descoberta mesmo. Então, as coisas foram acontecendo, né? E hoje a medicina culinária, ela aproxima o médico e o paciente. Sim. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas esses médicos na cozinha é só para os médicos cozinharem? Não. Não, O primeiro pilar é o autocuidado e o autoconhecimento. que a gente deixa de lado. Médico e profissional de saúde, na maioria das vezes, Exatamente. deixa de lado. Porque o paciente, ele busca no médico um espelho, né? Então, é o autocuidado. O segundo pilar é a comunicação. É essa diminuição da distância, é a horizontalização do cuidado, é uma comunicação de não ameaça. Ah, se você não emagrecer, daqui 5 anos você vai virar diabético. Esse discurso não funciona. Então, Mas ele é presente em muitas muitos consultórios. E isso a gente tem que mudar, né? Porque isso afasta as pessoas que precisam do cuidado, né? Do consultório do nutrólogo, do consultório do endócrino. Então, é uma visão mais humana, né? Com ferramentas cientificamente comprovadas que você consegue ali transformar aquilo numa forma que ele consiga entender o processo. Porque a maior dificuldade que eu vejo é num processo de emagrecimento, você não entender o meio, e é o ponto A e o ponto B, né? Exatamente. De onde eu quero chegar. E o porquê, porque eu acho que o porquê também é muito importante. Por que você está querendo emagrecer? Né? Muitas pessoas querem, não, eu vou emagrecer, mas o porquê? O que é real, realmente, ali, né? Qual é o teu desejo ali, visceral, por esse emagrecimento? Tem pacientes que não conseguem cruzar a perna, tem pacientes que não conseguem brincar com o filho. Então, são conquistas que não estão ali na balança, né? Que nem tem como comparar. Nem como pesar, né? Nem como medir. Pesar, nem como medir, porque são avanços, né? São mulheres que vão lidar melhor com o corpo, vão melhorar a autoestima, né? Então, é um processo realmente muito bonito. E a gente que atende muitas mulheres, né? Eu vejo no consultório, elas queixam muito de falta de libido. Porque estão mal com o próprio corpo, não estão se sentindo bem, felizes e seguras. Depois do emagrecimento, parece que a libido melhora muito, porque essa mulher, ela desaflora. Né? Ela volta a acreditar no poder dela mesma. E é muito bonito viver isso, né? Você acompanhar. A pessoa que chegou toda uma flor murcha e que, para ela, aquilo fez tanto sentido, ela foi tendo conquistas e foi virando uma flor toda aberta para as possibilidades. E essa questão da confiança, ela é fundamental. Tem um guideline que eu amo, que é o guideline europeu do cuidado centrado no paciente com obesidade. E lá ele fala que existem 3 chaves para o sucesso do paciente com obesidade. Então, a primeira chave é o paciente entender que aquilo ali é importante para ele naquele momento, tá? E a segunda é sobre confiança. Então, o paciente, ele precisa se sentir confiante na sua própria capacidade de conseguir, né, executar aquele objetivo, que é a autoeficácia, né? E a terceira chave é ele estar comprometido, gente, porque é fundamental, né? A gente sabe que precisa colocar como prioridade. Não é fácil mudar, vai ter desconforto, né? Vão ter inúmeras dificuldades, vão ter altos e baixos. O paciente precisa entender isso, aprender a lidar com as barreiras, mas ele precisa estar comprometido. Então, quando essas 3 perguntas ali, o paciente realmente está comprometido com esse... Então, a gente faz as perguntas, de 0 a 10, o quanto isso é importante? De 0 a 10, o quanto você está confiante em mudar tal hábito, ou chegar naquele peso, ou melhorar um exame. Não é só o peso, né? Ou seja, aquilo que é importante para o paciente. Ou de 0 a 10, o quanto você está comprometido. E se ele der ali pelo menos 8, né, em todas essas perguntas, gente, você pode ter certeza, a chance vai ser muito maior. Porque na obesidade, quantas vezes a gente já não atendeu alguém que foi levado por um parente? É o primeiro passo. Né? Então, não é o desejo dele naquele momento. Olha, eu tô trazendo o meu marido, porque o meu marido, né? Que ele vai infartar. Que ele viu uma reportagem e aí eu tô trazendo, né? Então, assim, é diferente do que você vê um paciente que tomou a decisão e falou assim, não, agora eu quero mudar, né? Só que essas perguntas
no dia a dia a gente não se faz. E é por isso a importância da gente estar num ambiente seguro, de consultório, com alguém que domine essas ferramentas para Exato. conduzir isso da melhor forma. Exato. Né? Exatamente. Porque a vida vai muito corrida e a gente não faz essas perguntas. Por que eu quero ser saudável, né? Porque o alimento é tão importante para mim. O que tá Quais são os faltando? meus gatilhos que me levaram a chegar? Porque Qual é vazio que eu tô aqui, preenchendo? Todo excesso esconde uma falta. uma falta. E isso né? é interessante. Eu peço muito para o paciente escrever uma carta inicial, né? Para ele entender e que ele descreva onde ele quer chegar. Qual é aquela motivação? E depois, às vezes, 3 meses, uma carta é completamente diferente. A visão de A futuro vai visão mudando. muda, né? Parece que vai limpando, né? E a pessoa vai voltando a se conectar com ela mesma, né? Então, quando vocês falam do que importa, da janela aberta, tudo é visão de saúde e bem-estar, né? Quais são os valores, quais são os sonhos e as expectativas daquela pessoa. E a gente entender, porque imagina você perguntar para o paciente o que significa atividade física para você. Gente, Sim. essa pergunta... É totalmente diferente. Se botar 10 pessoas na sala, cada uma vai responder de um jeito. Sabe o que E significou? o valor que a gente está dando para aquela resposta. Porque não tem resposta correta. Tem a resposta que tem importância para ele, né? Eu também já tive obesidade, né? Eu tive obesidade infantil e por muito tempo também uma luta contra a balança, gente, até hoje. Já tive compulsão alimentar, então consigo me colocar bem ali no lugar do paciente. E assim, por muito tempo, essa resposta para mim da atividade física é dor, sofrimento, suar, passar vergonha na academia. Então, olha como é complexo. E doloroso. E né? doloroso. Uhum. Então, o paciente começa e não dá continuidade. E sabe por quê? Porque talvez das experiências, do manejo que você teve ao longo da sua infância, mais te afastou da sua saúde, de um cuidado adequado. Não, é porque os profissionais não sabiam como se comunicar. Sim. Exato, tá Não vendo? era nem má fé, talvez Sim. pela falta de Às ferramentas vezes, de até comunicação. os nossos pais. Sim. Exato. As pessoas, elas têm uma dificuldade e aí ativa o nosso reflexo, né, de autonomia, que é o que acontece quando o paciente é levado. E eu costumo fazer o seguinte, quando o familiar leva o paciente, seja para controle de diabetes, obesidade, eu começo com a história social dele. E é o que eu falo para os meus alunos. Se o paciente está, assim, muito reativo, onde você nasceu, com que você trabalha, ele vai entender que você está se importando com ele. E a porta vai abrindo. Exato. Então, a gente tem lá, qual é a queixa principal, a história da doença atual? Não, é a história social. Você tem algum animal de estimação? Que aí vai aonde? Ele vai começar a confiar, ele precisa confiar nele, mas ele precisa confiar em quem cuida dele. Se você está interessado nele, ele vai começar a abrir a porta para você. Perfeito, porque aí tá a diferença de um profissional que está habilitado. Porque Sim. esse paciente estava com pré-contemplativo, ele estava ali, ele não queria nada, ele foi porque foi obrigado. Mas aí, uma profissional assim, que vai devagarinho, ganhando a confiança, vai abrindo uma porta, vai fazendo pergunta aberta, aquilo ali vai na cabeça dele, ele vai digerindo aquilo. É um grande desafio e é o que a gente promove, né? Os grandes insights ali nos nossos encontros, que são as nossas consultas, né? Sair dali com uma luzinha acesa para aquilo ficar ali na cabeça do nosso paciente e ele começar a pensar sobre alguns aspectos que antes eram automáticos, né? E funciona tão bem, principalmente para quem tem determinantes sociais muito importantes, né? Lá quando está indo na faculdade e está muito reativo, a história social, olha, nunca deu errado para mim. Não, uma boa, né? E às Que vezes demora, dica. por exemplo, a controlar o diabetes, pode demorar de 6 meses a 1 ano, que é aquele momento de consulta em consulta que você vai criando vínculo, até que não deixa eu escutar o que ela tem para dizer mesmo. Sim. Vamos lá, vamos tentar isso, porque você escutou ele antes. Deu match, né? Eu falo que a consulta entre médico e paciente tem que dar match. Se não der, o paciente não vai seguir as orientações. E eu queria saber de vocês, porque a gente sabe que o autocuidado médico define muito o que ele vai abordar no paciente. Então, se o médico tem o sobrepeso, dificilmente ele vai ali tratar, olhar a obesidade, o paciente com obesidade de alguma forma diferente. Ou quando ele fuma, dificilmente ele vai orientar uma cessação do tabagismo. Então, qual é o autocuidado que você pratica, Marina? O autocuidado, eu vejo até na hora da escuta, né? Se você não está descansado, se você não está vendo os seus problemas, como é que você vai conseguir ajudar o outro e ver o problema do outro? Então, o autocuidado, você precisa cuidar do seu problema para você poder entregar um cuidado para ele. E a tua rotina
de autocuidado. Queria ver a Marina, ser humano, Marina, não a médica. O que a Marina faz de autocuidado? Já que é o autocuidado da gente que faz a gente, o olhinho brilhar pra gente levar isso pro... Eu gosto, assim, evito muito ultraprocessado na minha vida, e isso foi uma coisa que mudou muito. Então, da alimentação, eu não sou xiita com nada, mas, assim, pacote no supermercado, eu falo que eu quero comprar só produto de limpeza e feijão e arroz, o resto é feira. Então, eu tento botar muito isso na minha rotina. A atividade física, para mim, não é simplesmente só cumprir meta, é o meu manejo do estresse. Quando eu fico sem atividade física, eu começo a ficar angustiada, ansiosa. Então, eu manejo minha ansiedade e melhoro meu sono com atividade física e contato com a natureza. Então, eu gosto muito de correr no calçadão. Isso, para mim, me energiza muito. Eu estava 2 semanas sem correr, eu fui ficando angustiada, eu não sabia o que era. Eu voltei e falei, era isso. E como é importante a gente ter essa consciência, né? Tássia, a tua rotina de autocuidado? Olha, eu fiquei por muito tempo afastada da atividade física. Agora eu voltei, tô fazendo musculação 2 vezes por semana, que é o que dá, é o melhor que a gente tem nas nossas condições. Todo movimento importa, né? Isso. Todo exercício é fundamental, então... Exatamente. Eu sou muito ligada com a espiritualidade, então eu falo que a oração é um remédio para mim. Outra coisa que eu pratico que me ajuda muito é a gratidão. Eu tenho uma filha de 4 anos, a gente tem um pote, e aí a gente agradece, coloca 3 coisas que aconteceram. Brinquei com a amiguinha, hoje eu colori sem sair do traço, ou consegui que ela comesse uma laranja. Então, assim, e eu sou muito ligada nas conexões. A gente sabe, né, que de todos os pilares da MEV, o que mais diminui mortalidade são as conexões, que a sensação de solidão é pior do que estar em obesidade, é pior do que fumar 10 cigarros por dia. Então, eu sempre tento estar conectada com as pessoas que são realmente importantes para mim. Acho que são meus remédios. E é bom a gente fazer essa pergunta, né? Que é importante para o nosso paciente, para a gente entender também esse contexto que ele vive. E a tua rotina, Vivi, de autocuidado? Gente, Camila, eu preciso da MEV, né? Eu encontrei a MEV por conta do meu paciente zero. Em 2018 também eu fui diagnosticada com uma doença autoimune neurológica super séria, dificuldade para andar, não conseguia mais andar, força. Então, foi um período muito difícil. Foi aí que eu procurei a MEV, porque eu entendi que o meu paciente zero ali, eu estava mais falando do que praticando. Então, gente, a minha alimentação hoje é bonitinha. É linda! É linda! Acho que dá orgulho. Exatamente. Então, é o meu pilar, assim, mais fácil, né? O pilar que eu mais tenho dificuldade é o da atividade física, mas hoje eu faço atividade física 3 vezes na semana. Mas o que também mais me alimenta, gente, é o pilar espiritual, devocional diário, relações. Eu e meu marido, a gente tem uma relação assim, tão maravilhosa, que aquilo ali me alimenta o tempo todo também. E o meu cachorrinho, gente. Eu sou a maior prescritora de cachorros. Amei. Porque, assim, ele que me estimulou a fazer as caminhadas na época que eu tinha dificuldade de caminhar. Na verdade, eu ganhei o shoyu por isso. Pra eu passear com ele. Olha só. Exatamente. Prescrever babá para as mães terem tempo com a vida social. E a gente tem que prescrever o que é real, né? Sim. O que é possível, porque às vezes a gente fala tanto, né? A gente vê umas metas tão irreais que fazem um processo inverso, né? Sim. A gente tem que trabalhar. Eu só perdi 1 quilo. Nossa, 1 quilo é muito. Foi o que você deu conta nesse momento. E você vai caminhando de uma forma diferente, né? Sim. E o nosso podcast, ele tem um nome, né? Prescrição Original. E ele tem um patrocinador que é o Live Up, que é importante a gente falar, porque a gente está aqui também com a ajuda deles e com a chancela do CBMEV. Mas eu queria saber qual é a tua prescrição original, Marina? Quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando que para cada paciente eu vou ter uma prescrição diferente. Então, eu acho que a minha prescrição original, ela vai partir da escuta. Vai ser uma boa escuta.
E através dessa escuta eu vou descobrir qual a porta que está aberta e o que eu vou prescrever para ele. Será que vai ser atividade física? Será que vai ser manejo de estresse? Será que vai ser contato com os amigos, ligar para um amigo, começar a sair mais, porque conexões? isso é muito fora da caixa. E as pessoas não percebem, porque às vezes eu vou lá e prescrevo 10 minutos de contato com o verde vivo, com a natureza. Mas uma médica prescrever isso sim. Né? Então a gente vem com algo que parece tão simples, mas com estudos ali atrás, né? Dizendo, olha, melhora, diminui o cortisol, melhora a liberação de uma série de fatores que vão promover o bem-estar, né? Isso é tão importante. E somos médicos fora da caixa, né? Exatamente. Exato. Então, isso já, a gente tá com brilho nos olhos aqui falando, né? Bom, né? Tão bom falar sobre isso. E, Tássia, qual é a tua prescrição Olha, original? a minha prescrição original, e que eu sempre tento terminar a consulta, eu pergunto assim pro meu paciente: quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aí eles ficam quietos um tempo. Eles falam assim, doutora, mas que eu fiz algo pela primeira vez? E aí eles pensam em algo que eles sonham e ainda não realizaram. Então, às vezes, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi, eu quero fazer uma viagem para Paris. Eu já ouvi, eu quero conhecer o mar. Eu ainda quero ser mãe. Então, aquilo ali é a chama que vai acender esse paciente a lutar pela própria saúde. E eu pergunto muito também para os médicos quando eu vou dar alguma aula. E eu pergunto para vocês, quando que foi a última vez que você prescreveu alguma coisa pela primeira vez? Porque às vezes a gente cai tão no automático e a gente não se reinventa e não ajuda o outro também a descobrir essa falta. Tem que estar com o livro aberto. Exatamente. E escrevendo a cada momento ali com aquele paciente. Essa prescrição é um convite para a pessoa se conectar com ela mesma Sim. e com uma visão de esperança. Exatamente. Viviane, e a prescrição original? A tua prescrição original? Gente, acho que sair fora da caixa também é a gente não precisar pensar que vai fazer isso numa consulta avulsa, sabe? Então, é a gente se antecipar, entender que esse paciente, ele não vai chegar no objetivo dele, ou fazer uma mudança de hábito comportamental em uma consulta, e a gente proporcionar para esse paciente um programa de transformação, um programa de tratamento ali, onde daí a gente vai conseguir personalizar e direcionar o pilar que foi necessário para aquele paciente. Então, é o meu convite também de a gente sair fora da caixa também, de não só aquela consulta habitual. Vamos realmente convidar esse paciente para um tratamento completo, para um tratamento mais abrangente e que vai aumentar muito a chance de resultado dele, porque vai aumentar a adesão, porque vai aumentar o comprometimento. Quanto mais esse paciente vir à consulta, maior a chance de ele ter o resultado. E aí a gente vai personalizando. Eu adoro essas prescrições, gente. Eu e a Fabrícia, a gente já foi para academia com o paciente da gente. A gente já cozinhou, já convidou ir para nossa casa o paciente para cozinhar. A gente já fez uma caminhada em pacientes com dificuldade de fazer atividade física. Eu acho que esse convite que a MEV proporciona pra gente, né? A gente pensar diferente e pensar no outro em primeiro lugar. E esse outro é o nosso paciente, é o nosso propósito de vida, né? A gente assumiu isso, né? Essa responsabilidade, esse propósito que eu acredito que tá muito guiado aí, a espiritualidade junto também. E eu acho que é muito do que a Marina falou, é sobre a gente ouvir a voz de quem sente a dor. É só aquele paciente que sabe a dor que ele tá sentindo. E às vezes a gente precisa aumentar o volume e realmente ter uma escuta reflexiva para ouvir realmente o que aquele paciente quer dizer, quer e precisa dizer. E eu tô aqui extremamente grata e feliz pela nossa conversa. Então a gente vai aqui encerrando esse episódio lindo, incrível do nosso podcast. E eu te convido a assistir os outros episódios também. Então, maravilhosos.